Queridos irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Queria chamar sua atenção para o texto que foi lido. O texto fala de duas coisas importantes na vida do crente. O que é necessário, que é um desafio da instabilidade e a integridade da família. A família no século 21 está sofrendo mais do que nunca. Família cristã, evangélica, tem sido perseguida de maneira extraordinária, irmão. Século 21 tem algumas coisas de avanços e que querem com esses avanços trazer para as famílias. É impossível nós negar de que os meios de comunicação têm um papel, eu não digo importante na nossa sociedade, muito importante. Ele se intromete muito forte na vida das famílias. E a gente sabe que o meio de comunicação hoje vem reescrevendo a linha de conduta da família nos dias atuais. Através das novelas na televisão, os irmãos sabem que nossa igreja, nossos crentes, nós pastores dessa igreja chamada Assembleia de Deus, a querida Bleia, lá daquele tempo, nem televisão tinha, viu? Ei, eu assisti tanta doutrina dizendo que era o caixão do diabo, que antigamente a televisão era aqueles caixão mesmo, sabe? Caixão grande. O camarada diz: você não bota o caixão de diabo dentro de casa. Era, meu irmão. E aí, foi fazendo um experimento, foi aparecendo das polegadas grandes, foi descendo. Apareceu uma chamada 14 polegadas. Aí começaram, a 14 era um caixãozinho, era para anjo, caixão de anjo. A de 14 era o caixãozinho de anjo. Aí começaram, viu, Felipe? Começaram a comprar o caixãozinho de anjo. E aí, meus amigos, hoje já tem TV, agora moderna, agora sim. Eu quero até parabenizar, porque aquele televisor, desde que instalaram ali, ele sofria do mal de Parkinson. É verdade, né? Sofria do mal de Parkinson, aquele aparelho ali. Mas graças a Deus que aplicaram a medicação certa e ele corrigiu-se, ele está com saúde, graças a Deus. Meus irmãos, eu estou falando aqui da realidade prática da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós somos membros. Dou graças a Deus que eu vou para meio século de membro da Igreja Assembleia de Deus. E era assim. Então a televisão, por meio das novelas, dita o padrão da família moderna. Como é que se comporta a família moderna? E hoje, eu não digo que é impossível, mas pelo menos é quase nulo a casa que não tenha um 14, um 29, um 44 e por aí vai. E
chega a coisa para dentro dos lares, das famílias, é inegável, inegável. Olha, ainda tentam ridicularizar, as novelas ridicularizam com a família. Outro dia eu estava chegando em casa e estava ligado, e aí o camarada chegou, o rapaz, olha como ele se comunica com o pai ou com a mãe. Ele diz aí, coroa, com o pai. Diz aí, coroa. É a maneira que ele vai tratando, é o tratamento que tem. Então é impossível. As regras ele dita. Os conceitos defendidos pela igreja e pelo evangelho que nós aprendemos no passado é ridicularizado dentro da nossa própria casa. Então a situação é grave no que diz respeito à comunicação. Família tradicional, como é que eles dizem? Família tradicional, como é o dizerzinho deles, já era. Já era, essa é a linguagem. Família tradicional já era. E são coisas que a gente vai absorvendo na casa da mãe, do primo, da prima, da avó, do amigo, do irmão. E quando pensa que não, a família está sendo atacada de maneira direta, forte. A infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal era uma coisa que a gente, quando ouvia falar, era um negócio assim tão estranho. Hoje a coisa é banal. Por quê? Porque a novela faz exatamente isso. E a novela dita a conversa para o dia seguinte. Lá onde você trabalha, dentro do ônibus, aonde você estuda, a conversa do outro dia é a traição do ator fulano de tal ou da atriz Beltrana. Isso aí vai estimulando. A família vai sendo atacada. O versículo 8 desse texto que li diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, esse cuidado dos seus, as pessoas vão logo para a questão de alimentação. Não, esse cuidado aqui é abrangente. Não está especificado apenas na questão material. Se alguém não cuida, não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, o que aconteceu? Negou a fé, e é pior do que o infiel. Meus queridos, eu trago essa reflexão nessa noite, exatamente pelo cuidado que, como pastor, eu tenho que ter. Mostrar, aclarar, chamar a atenção. Ei, como que vai andando e tem um abismo aí e a gente grita: oi, stop! É preciso parar. As coisas estão avançando. Olha, meus amados irmãos, olha o que tem, a libertinagem. Atualmente, irmão, muitos casais não levam mais a sério. Atualmente, muitos casais não levam mais a sério o que, pastor? A promessa feita de permanecerem juntos e que só a morte os separa. Você encontrar um casal que tem 20, 30, 40 anos de viver junto, a mesma cara, a mesma companhia, isso está virando coisa estranha. Quase não se vê.
A família tem sido atacada violentamente. Antigamente se falava de infidelidade. Hoje não precisa infidelidade. O que é que a gente escuta? Pastor, não dá mais para viver com Maria. Pastor, não dá mais para viver com Manuel. O amor acabou. Engraçado. Esse amor que acaba, ele é muito ralo desde o princípio. Porque o capítulo 13 de 1 Coríntios mostra um amor diferente. Ensina um amor diferente. O que acaba é paixão. Paixão dá e foge. Mas amor não. Amor é brincadeira. O camarada casal com a moça, porque quando ele noivou com ela, ela era normal. Mas ela foi vítima de um acidente. Ficou paraplégica. E agora? Não, agora está imprestável, deixa aí. Não, o rapaz casou, noivei, ela era normal, estava tudo ok. Vou me casar com ela. Você vai casar com a mulher agora para andar com a cadeira de roda empurrando? Não tem problema. A vida toda. Isso é sintoma do amor. Agora, está raro. Está raro. E nós cristãos precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para a coisa não afrouxar. Olha, diz assim, a promessa diz assim, permanece junto e que só a morte separe. Você se lembra disso? Que quando vai fazer um casamento se diz isso? A gente vai para uma cerimônia de casamento e escuta isso. Está virando a coisa só do ouvido. Que Deus juntou, o que diz a Bíblia? Não separe. Que Deus juntou, não separe o homem. É isso que diz a Bíblia. Se você quer arranjar outra história, não, mas a incompatibilidade de gênero. E aí vai arranjando justificativa. Se for atrás de justificativa, todo mundo vai arranjar uma. Mas a Bíblia não diz assim, irmão. O número de filhos que crescem sem pai, ou um ou outro, aumenta todo santo dia. Que mais dificulta a estabilidade e a integridade da família no século 21? O materialismo. Materialismo chegou às portas dos lares e está balançando pesado. A estrutura da família hoje, as pessoas dizem com muita facilidade, a história do depende. Há uma ganância muito grande. Há uma ganância na sociedade. E na igreja também, porque a igreja está mudando também. A igreja está acompanhando a filosofia social do mundo moderno, do relativismo. Tudo é relativo. Essa história de viver a vida toda com a mesma mulher, depende. Com o mesmo homem, depende. Tudo é relativo. E aí vai, materialismo forte. Outra coisa que tem atacado as famílias, o declínio moral. Declínio moral, gente. As famílias estão sendo destruídas exatamente porque há um declínio. Está lá a novela. A novela. Ensinando, demonstrando. Eu falei aqui a vocês que a dona Rede Globo de televisão, que é a madrasta mais perversa na criação dos nossos filhos, na orientação da nossa família, a Rede Globo de televisão começou devagarinho.
lá no meio dos capítulos, 150 capítulos de uma novela, lá no meio bota um capítulo que tem um camarada que é desmunhecado. Na outra novela bota 2 capítulos, na outra novela 3 capítulos, na outra novela, aí botaram não mais, ficou normal, sabe? Ficou normal. Ter um ator fazendo o papel de um elemento desmunhecado é natural. A Rede Globo banalizou. Vamos agora para o lado feminino. Vai aparecer também uma mulher desmunhecada. Aí bota ela lá. Começou a bota uma, depois, agora já tem 2. Escute o que eu estou dizendo. Vai entrar no ar uma novela nova, chamada Babilônia. O nome já está dizendo a infernalidade que é ela. Eu estou dizendo porque você é crente, precisa estar avisado e cuidado. Olha, não estranhe se na Babilônia aparecer a troca de casais. Não estranhe. Por quê? Como é o nome do homem? Homoafetivo, não é isso? O nome é esse. Eu defendo de dizer outro nome. Homoafetivo. Então, tanto para o homem como para a mulher, já é normal, a sociedade abraçou. Está tudo ok. Próxima investida da Rede Globo de televisão. E sabe o que acontece com os crentes? Eu fico pasmo com os crentes. Morre de dar audiência à Rede Globo. Morre de dar audiência à Rede Globo. Quanto mais audiência, mais ela se projeta. E aí, a fatia evangélica é grande. E aí depois, esses costumes aprendidos lá na Rede Globo, queremos implantar na igreja. Quer ver um exemplo já dentro da igreja? A moda dessas atrizes. A roupa que essas atrizes vestem. Ei, vai um aniversário de crente para tu ver lá como é que é o negócio. Vai para tu ver lá. De onde aprenderam isto? Nem pastor Manuel Nunes ensinou, nem pastor João Gomes ensinou, nem pastor Martins ensinou, e o pastor Miranda também não ensina isso não. Esses costumes ruins, o camarada aprende em outro lugar, não é na casa de Deus. E aí, ore por mim, pastor, minha família está uns pedaços. Meu amigo, como é que você quer que a gente ore? Não tem esse negócio não, meu amigo. Eu assisti um camarada fazendo um exorcismo lá nos crentes, botando a mão na cabeça, esfregando a mão e mandando ele receber poder. Isso não funciona não, meu filho. É vida. Eu preciso é ter vida. Que muda, não é esfregado, batiza, 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 fala língua, fala língua, fala língua, fala língua. Que fora mudança é presença do Espírito de Deus. A limpeza é Ele que faz. Ele faz a limpeza. Mais alvo que a neve é o sangue de Jesus que pode purificar. Famílias atacadas pelos meios de comunicação, família atacada pelo materialismo, família atacada pelo declínio moral, aumenta a libertinagem. E aí, como é que nós vivemos? As ações e as decisões tomadas pela a sociedade hoje depende. E aí, os valores, cadê? Os valores estão invertidos.
Outro grande problema, eu não tenho muito tempo para me deter em pormenores desses assuntos, são eles importantes, muito importantes, muitos, e que um tema desse dá para a gente passar um culto todinho e ainda ficar devendo. Mas eu dou esses tópicos para chamar a atenção, fundamentado no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, esse cuidado não é apenas em alimentação, esse cuidado é pleno, é no geral, principalmente da sua família, é pior do que o infiel. É o que diz o texto. A tecnologia, o mundo nunca evoluiu tanto como tem evoluído nos dias em que nós vivemos. A tecnologia cresceu assustadoramente. A questão das conversas virtuais, e atenção, muita atenção, o que tem gente embaraçado com essas coisas virtuais. O pessoal não tem mais tempo para ler a Bíblia, tem mais tempo para orar. Não tem. Irmão, meu irmão, eu queria fazer um apelo. Eu queria que você orasse o mesmo tanto que você gasta com as redes sociais. Ore o mesmo tanto, só isso. Você ia ver crente pentecostal, meu amigo, aqui cuspindo bala espiritual. O mesmo tempo que você gasta nas redes sociais, gaste orando, lendo a Bíblia. Ei, meu amigo, aí eu queria ver o professor lá no curso teológico se aperrear. Camarada lendo a Bíblia e aparecer assim, sabe? Perguntas e mais perguntas, Joselito. E o professor ia ter que se preparar mais. Ia ter que buscar mais. Viu, pastor Zé Roberto, pastor Fábio? Simão, pastor, vamos preparar que os alunos estão lendo a Bíblia. Exatamente, meu filho. Pastor Fábio está dizendo, o professor vai dedicar ao mesmo tempo, que é a única forma de poder enfrentar o desafio do aluno. É assim, queridos. Então a tecnologia, olha. Segundo, as pessoas estão mais fechadas e mais voltadas para si mesma. Então lá na rede social ele faz a pesquisa dele, mas não tem tempo para buscar a Deus. E isso vai até altas horas. Vai até altas horas. Não tem tempo para buscar Deus, mas tem para essas coisas. E aí, meus amados irmãos, falta um relacionamento afetivo com Deus. Apresentar as suas necessidades. Nunca esqueci, pastor Túlio Barros, já dorme no Senhor, um dos nossos pioneiros, foi missionário na Bolívia, foi pastor no Acre, ganhou tantas almas no norte do país, trabalhador, foi pastor final de vida lá no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. A irmãzinha analfabeta, sem cultura, ele estava visitando, ia ministrar a palavra, adoeceu da malária, aquela febre maluca que deixa o camarada tremendo totalmente. Chega lá para deixar um café para ele tomar antes do culto, com um pedacinho de pão, um grude, e encontra o pastor tremendo dentro da rede. E ela olha para o pastor e vê o pastor naquela condição. Como é que o pastor vai dar o culto para nós hoje nessa situação? Uma mulher analfabeta, mulher sem muitos recursos, mas uma mulher que tinha liberdade de conversar com Deus. Não tinha um vocabulário bonito, não tinha uma fala de impressionar, mas ela chegou na rede, lá do lado da rede, e olha para o pastor e vê o pastor naquela condição,
Meu pastor, eu trouxe o cafezinho para o senhor tomar antes do culto, mas nessa condição o senhor não pode. O pastor querendo falar direito, mas não podia porque era um treme-treme grande. E ela lá levanta a mão para o céu e disse: Jesus, Jesus, cura o teu filho aqui, Jesus. Cura, Jesus. Jesus, tu sabe que o teu filho é pregador da tua palavra, veio para dar instrução para nós, não vai poder. Jesus, cura o teu filho, porque se tu não curar teu filho, Jesus, vai ser uma vergonha para ti, Jesus. Foi embora, dizendo para Jesus que era uma vergonha para Jesus se ele não curasse. Foi para casa e voltava para o culto. Isso era em torno de uns 5h30 para 6 horas da tarde. 7 horas chega para o culto. Está o pastor em cima do púlpito, com o seu paletozinho, pronto para ensinar a igreja, para dar a instrução à igreja. É esse evangelho que não mudou nada. O povo mudou, a igreja mudou, as pessoas mudaram, a cultura elevou-se, mas o Deus continua o mesmo, o mesmo. É este Deus que nós precisamos continuar. Um grande exemplo que Jesus deu, o exemplo que Jesus deu para a família. Jesus, em São João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus disse assim: Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. A família. Jesus prestigiou a família. Nós precisamos entender e valorizar, nos conscientizar, educar a família, orar pela família. Pastor Raimundo João de Santana, que já dorme no Senhor, foi pastor em Caicó, na época mais difícil da vida do Seridó. 3 filhas. Ele dizia: meninas, vamos dormir, não esqueçam de orar. Não precisa fechar a porta do quarto. Você encosta, mas não feche. Por quê? Pastor Santana dava ali um pedacinho de uns 15 minutos, entrava do quarto para olhar se as filhas estavam orando para dormir. Isso é uma prática que a igreja ensinou a vida toda, gente. Ninguém dormia e nem levantava no outro dia sem orar. Ninguém. Foi dormir, seu outro expediente é orar. Podia ser 5 minutos, podia ser 10 minutos ou mais tempo, mas todos oravam. Agradecia pelo dia, dormia em paz. No outro dia, mesma coisa. Levantar cedo, orar, agradecendo pelo novo dia que chegou. E ele, quando encontrava elas deitadas, ele saía orando e impondo as mãos sobre as filhas, para Deus abençoá-las, guardá-las, ajudá-las em tudo. Pastor Miranda, pastor Vicente, qualquer que seja o pastor, nós não podemos deixar de ensinar essas verdades. Família, ore com elas, orem por elas, porque esses filhos que hoje são crianças ou adolescentes, serão donas de casa, serão donos de casa, maridos e esposas amanhã. E eles precisam fazer isso com os filhos deles. Se você não ensina isto, ele não vai fazer, e aí, meus amados irmãos, a garapa vai piorar ainda, meu irmão. Cada vez, de geração em geração, vai ficando mais rala, mais frágil.
A família precisa ser cuidada. Olha, Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão cuidou da família, Abraão cuidou do casamento do filho. Como é que estão os pais com relação a casar os seus filhos, seja homem ou seja mulher? Isto é importante. Não deixe a modernidade roubar esse direito a você. Não permita, de maneira nenhuma. Abraão cuidou da família espiritualmente. A família, meus amados irmãos, foi atacada. Que é outro exemplo de Josué, capítulo 24, versículo 15. Lembra? O que é que diz lá? Olha Josué falando, eu e a minha casa, Josué 24, 15. Eu e a minha casa. Vocês escolhem o que quiserem. Vocês querem servir os deuses que serviram vossos pais? Problema de vocês. Todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é cuidar da família. Você tem interesse pela família. Se você não ensina ele criança, quando ele ficar grandinho, não precisa ficar grandão não, basta ficar grandinho. Viu? Já sente o pescoço um pouquinho mais grosso, que você já fala com ele, ele já se encrespa. Nunca permita isso. Está aí o pastor Wendel. Nunca esqueci isso. A minha esposa, mãe dele, um determinado dia, ele rapaz, adolescente, em um determinado momento, ela falou com ele, e ele saiu aquele menino que quando não gosta, sai aí, ó. Pois é, o menino Wendel saiu assim, como se diz, mesmo com... Aí ela gritou, volte aqui, e volte do mesmo jeito. Volte do mesmo jeito. Eu quero ver seu sapateado. Chegou na presença e disse: olha, meu filho, você está um adolescente, vai para a juventude, pode se casar, pode criar barba e bigode. Você continua filho e eu continuo mandando em você. Eu continuo sua mãe. Claro, gente. Ei, às vezes é amargoso, mas é preciso ensinar. A gente vai deixando, deixa o bichinho, tadinha, bichinha é porque inexperiente. Aí o bichinho vai tomando a indução do bichão, viu? E aí vira bicho todo mesmo. Precisamos, querido, ter muito cuidado. Para concluir, a família tem sido atacada pelo inimigo em 5 pontos. 5. Tem sido atacado nas finanças. Quem é que tem dinheiro muito aí para dar, para vender, para emprestar? Alguém aqui tem algum? Nós estamos precisando de R$500 mil de dinheiro para construir um bocado de igreja, que nós temos necessidade. Tem alguém aí? Olha, finança. A família tem sido atacada nas finanças. E por isso, por ser atacado nas finanças, não tem vigiado, tem cedido ao inimigo. Olha, gente, o que tem gente com 5 tampas para cobrir 8 garrafas. Entendeu? Vou pedir emprestado a Joselito para pagar ao irmão Valnei. Quando me lembro que já está vencendo de Joselito, eu vou pedir ao irmão José Roberto para pagar a Joselito. E assim, olha, gente, isso, como é que eles chamam? Vira que uma
Uma bola de neve, obrigado. Vira uma bola de neve. Gente, depois, irmão, pelo amor de Deus, ore por mim, eu estou numa situação, eu estou para cair no poço, eu estou para cair no buraco. Ei, aí não dá não, meu irmão. Elias ficou depressivo, porque foi fazer as coisas. Quem foi que te mandou para cova, Elias? Quem foi que te mandou para... Não, eu achei que fugir dava certo. Irmão, precisa administrar a vida cristã bem administrada. A vida financeira é a coisa mais simples. Você pode inventar, aqui tem um contador, o contador da igreja está aí. Inventar o que inventar. Tem vários nomes, a contabilidade enfeita um bocado de nome. Mas só existe uma situação. Aqui tem uma entrada e aqui tem a saída. Nunca nessa saída pode sair mais do que entrou. Na hora que sair mais do que entrou, na linguagem dos contabilistas, diz que deu estouro de caixa. Estourou o caixa. Só tinha 10 e gastou 11. Não pode. Não pode. Aí é quando o casal tem que ter equilíbrio. Eu gosto de uma saia nova, bonita, rendada, lá de Caicó, lá da renda de Caicó. Tudo bem, você gosta, mas esse mês não dá para comprar. Aí, bota aquela cara de policial zangado, entendeu? Fica por ali, depois vai chorar, e agora é isso mesmo, diz que me ama, mas não compra uma saia para mim. Entendeu? Ei, o rapaz não disse que não vai comprar saia, ele está dizendo que agora não dá. Tem a hora, tem que aprender a ter essa calma. Às vezes é ele que é destemperado. Ele é destemperado, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vamos comer ali vamos comer ali no Pega Fogo, vamos comer ali no Tenda, não é? Chega lá, quando a conta sai, dinheiro que dava para ele passar uma semana, é só no almoço. E aí, meu filho, aí depois está com uma na cabeça. Isso tem que ter cuidado. Lá na cidade de Açu, eu estou falando do que eu fiz, porque eu fui vítima também. Eu fiz um dia lá o culto do quebra-cartão. Pastor Josué, meu filho, foi um quebra de cartão. Venha com o cartão. Se você não tem coragem de quebrar, me dê que eu quero. Sabe por quê? Cartão engana irmão. Cartão engana irmão. Você bota o cartão, esquece que amanhã tem que pagar. Quando chega a conta, ele já sabe que lhe enganou e quer ele continuar lhe enganando. Disse, pagamento mínimo. Você nunca se atola para nunca mais sair. Pagamento mínimo. Isso é atolagem plena. Areia movediça. Ei, pecado tem que romper, Joselito. Tem que romper. Então, para romper, vamos quebrar. Vamos fazer o culto do quebra-cartão. Só vem para o culto, irmão, que disposição de quebrar. Quebramos cartão dos irmãos lá em Açu. Fizemos um culto lá do quebra-cartão para livrar os irmãos. Sabe por quê? Irmão, sei quantos anos de crente não estava podendo mais pagar o dízimo. Estava uma maldição, e a maldição afetava eu, que era o pastor. Porque eu não pagava o dízimo, a igreja não tinha dinheiro. Entendeu? Aí tinha que fazer a campanha para liberar a esses irmãos. Atinge os filhos, família atingida pelos filhos, atinge a saúde. O que temos de irmãos doentes? Quando a gente faz um culto para Jesus curar, a fila para curar, toda vez que pode, vamos aqui para a gente orar. Olha, se eu fizer isso hoje, vai encher isso aqui, ó. Encher isso aqui. Todo mundo está doente. A família tem sido atacada por enfermidades. 4. Casamento. Meu irmão,
O que tem de casamento, de amor acabado? Meu Deus, querido. Só graça e misericórdia. Por último, atinge a harmonia familiar. Ei, um casamento sem graça, duas pessoas dentro de casa olhando não é nem para a cara do outro, porque eles não olham para a cara do outro, ele olha para as paredes. Quando perde a harmonia, não olha nem mais para a cara um do outro, olha para as paredes. Olha para os móveis, para as cadeiras, mas não tem coragem mais de olhar para o outro. Desarmonia geral. Gente, eu quero orar pela família com vocês. Pedir a graça de Deus para a família. Pedir a força de Deus para a família. A família é especial e precisa do amor de Deus, precisa da graça de Deus.